cada domingo nós estudamos uma porção do livro de Josué, e eu já convido então vocês, toda a igreja, a abrir a sua Bíblia em Josué, Josué capítulo 15, nós já chegamos no capítulo 15, daqui a pouco nós vamos ler alguns trechos hoje do capítulo 15 de Josué. Na semana passada, nós nos voltamos para a porção de terra especial que foi concedida a Caleb. Os irmãos estão lembrados. Caleb, ele aparece de forma destemida, reivindicando a promessa de Deus no que se refere à sua porção, de terra ali. Ele foi um homem que perseverou em seguir ao Senhor. E ele fez isso por quê? Porque ele confiava na fidelidade de Deus. A fidelidade de Caleb, ela aponta para uma fidelidade maior, para a fidelidade de Deus. E assim, então, a partir do capítulo 14, nós temos diante de nós o detalhamento da divisão do território entre as tribos a oeste do Jordão, ou seja, para as 9 tribos e meia, ainda que faltava ali fazer essa organização das terras, oficialização desta distribuição das terras. E hoje o destaque do nosso texto está na porção destinada à tribo de Judá. Capítulo 15, ele inicia então essa organização da distribuição com a tribo de Judá. O capítulo 15, ele se divide em 3 grandes blocos. Nós podemos dividir o capítulo 15 em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele faz menção à herança de Judá, considerando as suas fronteiras. E aí nós vamos ver isso. Você pode perceber isso aí do versículo 1 até o versículo 12. Esse é o primeiro bloco do capítulo 15. É a menção da herança de Judá de acordo com as suas fronteiras. Se você colocar o seu olho aí, você vai perceber, que os versículos vão falando sobre os limites. O limite ao sul, o limite que vai até o mar. Então, os primeiros 12 versículos há essa descrição. Do versículo 13 ao versículo 19, nós temos o segundo bloco aqui do nosso capítulo, que é uma espécie de parênteses, a gente poderia dizer, que dá continuidade com mais detalhes a respeito da conquista de Hebrom por Caleb, que nós vimos na semana passada, que foi o monte que ele reivindicou, o monte Hebrom. E aí, então, dos versículos 13 a 19, nós temos um pouquinho mais de detalhes de como que se deu tudo isso. E o terceiro bloco, ele, a partir do versículo 20 até o final, até o versículo 63, nós temos, então, um detalhamento das cidades de Judá, cidade por cidade. Lógico, são 63 versículos, eu não vou ler aqui agora os 63 versículos, é por isso que eu estou fazendo esse detalhamento para vocês destes blocos, porque o primeiro bloco são 12 versículos falando sobre as fronteiras, e depois, a partir do versículo 20, nós temos, até o versículo 63, um monte de nome de cidades, que está simplesmente nos relatando e dando ênfase a distribuição das terras, ao que ficou com a tribo de Judá. Então, os detalhes relacionados à porção de Judá engloba a porção destinada a Caleb. É por isso que também o autor ele vai retomar aqui falando de Caleb. Então, meus irmãos, para facilitar a nossa compreensão, até tendo uma continuidade do texto da semana passada, nós vamos nos voltar para os versículos 13, do 13 até o 19, mas calma que eu não vou desprezar os outros versículos, nós vamos ter aplicações para eles. Mas, infelizmente, deu um problema na nossa transmissão, você que não veio aqui semana passada, não vai conseguir retomar, ficou com chiado lá a nossa pregação da semana passada, algum cabo, algum ajuste que a gente precisa fazer aí, mas de qualquer forma você vai conseguir compreender a pregação de hoje, com certeza, pela misericórdia de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entender, meus irmãos. Então os versículos 13 a 19, eles dão continuidade ao que nós vimos na semana passada em relação a Caleb. Vamos ler essa porção, a partir do versículo 13, então,
capítulo 15, a partir do 13. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Estes versículos que nós acabamos de ler, esse segundo bloco, eles vêm logo após a descrição da herança de Judá de acordo com seus limites, que são os versículos 1 a 12. Então, mais uma vez, o autor ele está mencionando Calebe, uma vez que Calebe ele integra a tribo de Judá. Não deixa de ser também uma parte desses limites aqui que estão sendo dados dessas terras, do versículo 1 a 12, esse parênteses que está acontecendo aqui, contando esse detalhamento aqui de Calebe, né? Irmãos, há uma controvérsia em relação à origem étnica de Calebe, uma vez que ele é descrito como filho de Jefoné, o quenezeu, né? Então, os quenezeus, eles estão entre os povos não israelitas no meio de Canaã. Então, há uma controvérsia em relação a esse assunto, mas há quem entenda que esse nome, quenezeu, apenas indique um descendente de Kenaz, que também é um nome que aparece, vamos dizer assim, na genealogia, né, de Calebe. Então, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, Calebe, ele é quase sempre associado à tribo de Judá. Isso porque, né, no versículo 13 a gente lê que Calebe, né, Josué deu para Calebe uma parte no meio dos filhos de Judá. Quase que insinua um pouco assim, como assim no meio de tribo? Ele não faz parte, ele não integra. Então há uma discussão em relação a isso, mas quase sempre Calebe ele está associado, de fato, à tribo de Judá. E ele é novamente mencionado aqui no capítulo 15, porque ele foi a primeira vez que ele é mencionado no capítulo foi no livro, ele foi no capítulo 14, mas ele é novamente mencionado aqui no capítulo 15, completando, por assim dizer, como eu falei, a descrição dos limites das terras, daquela herança ali. Esse parênteses retratado dos versículos 13 a 19, que foi o texto que a gente leu, nos revela que Calebe recebeu a sua parte justamente no meio dos filhos de Judá. E dali ele expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. O que confirma, né, a certeza de que Calebe tinha, de que o Senhor, ele estaria com ele para expulsar os inimigos. No capítulo 14 ele vai falar assim, Josué, me entrega isso porque eu tenho certeza, o Senhor prometeu para mim, o que ele prometeu ele vai cumprir, ele vai me entregar essas terras. E agora nós temos a confirmação, não é que o Senhor entregou mesmo? Não é que o Senhor capacitou aquele homem de 85 anos a pelejar e a expulsar aqueles povos ali mesmo? Note, né, que apesar da leitura que a gente faz, que o texto às vezes vai nos dizendo que eles expulsaram, que foi entregue, a gente percebe desde o capítulo 13 que ainda havia inimigo para ser derrotado. E que se nós formos até o capítulo 23 de Josué, nós vamos ver ainda o discurso de Josué falando, né, olha, vocês não devem se associar com esses povos que estão no meio de vocês. Então, com isso a gente conclui que Israel acaba falhando na sua missão, porque os inimigos não são totalmente expulsos ali do seu território, e isso vai servir de laço para eles. Depois você leia Juízes capítulo 1, 2, 3, e você vai ver a confusão que foi, porque Israel não cumpre com o que Deus tinha
tinha dito. Inclusive, no versículo 63 do capítulo 15, o que nós vamos ler? Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então isso fica claro, eles não cumpriram com o que era para ser feito, com o que era para ser realizado ali. Mas aqui, nessa porção dos versos 13 a 19, nós vemos que Caleb foi capacitado pelo próprio Senhor a expulsar ali aqueles povos, né, os anaqueus ali. Então, de fato foi assim, ele expulsou aqueles inimigos ali. Em seguida, Caleb ele vai subir para uma outra cidade, né, Debir ou Deber, a pronúncia você pode pronunciar dos dois jeitos. E lança então um desafio para quem conquistasse aquela cidade. Olha como ainda estão numa dinâmica de conquista, apesar de já ter sido entregue, ó, isso aqui pertence a você, mas eles ainda estão tendo que guerrear, então eles estão tendo que lutar. Então ele lança um desafio, e Caleb daria a sua filha Axa por mulher a quem conquistasse. Então essa cidade, Debir, né, ela já tinha sido conquistada por Josué, se vocês lembrarem. Mas nesse meio tempo, ela já deve ter ocorrido uma retomada dessa cidade, a ponto de que agora ela precisa ser novamente tomada de novo. A guerra aqui é constante nesse meio campo aqui. Então, Caleb, ele lança esse desafio, e o homem que consegue esse feito é Otniel, o filho de Kenaz, e portanto, então, sobrinho de Caleb. Então, Caleb deu a sua filha Axa por mulher a Otniel, conforme o costume da época. É interessante a gente perceber que Caleb tem como alvo a conquista da terra, porque ele lança o desafio, e certamente para quem estava interessado em Axa, isso é algo que revigora o camarada para ele cumprir com tomar aquela terra. Certamente Caleb, ele tem isso em vista, a conquista da terra, mas ele aproveita a ocasião, eu diria, para providenciar para a sua filha o quê? Um bom casamento. Eu diria que Caleb, ele está sendo esperto nesse sentido aqui. Meus irmãos, o pai, ou os pais, o pai e a mãe, têm a responsabilidade de entregar a sua filha para um homem valoroso. Nós não podemos passar por esse texto sem extrair esse princípio tão necessário. Então, pai, você tem a responsabilidade de zelar pelo futuro casamento dos teus filhos. E eu não vou passar por esse texto sem fazer essa aplicação aqui necessária. Caleb, ele oferece a mão da sua filha Axa em casamento ao homem que atacasse e capturasse uma cidade. Não era pouca coisa. O homem que teria permissão para casar com a sua filha, ele teria que nada mais, nada menos que atacar e capturar uma cidade perto de Hebrom. É claro que não deixava de ser um incentivo para a conquista da terra, como eu acabei de dizer, mas Caleb também desejava para sua filha, e portanto por perto aí no sentido de vai integrar a família, um homem de ação, um homem realizador. São dois princípios importantes para você aí que tem uma menina, de entregar a sua filha para um homem valoroso, de ação, realizador. O critério de Caleb foi elevado e certamente retirou do campo de visão muitos homens não qualificados para essa empreitada ali, para receber a mão. Né? Os medrosos já saíram da frente. Os que não eram guerreiros também. É interessante perceber isso. Otniel então passou no teste e ele recebeu Axa como esposa. E olha que interessante, mais tarde, quando Josué morre, Otniel, ele vai se tornar um dos juízes que libertou Israel. Ele é o primeiro dos juízes que libertou Israel. Ou seja, Caleb garantiu que a sua filha fosse amparada por um homem de fibra,
Mas além disso, depois da morte de Josué, com os filhos de Israel fazendo o que era mal, que é isso que nós vamos ler lá em Juízes, né, se esquecendo do Senhor, Deus levantaria Otiniel como libertador. Lá em Juízes 3:10 diz: veio sobre ele, Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Irmãos, que cuidados nós precisamos ter com a vida dos nossos filhos? Que cuidados nós precisamos ter com a vida dos nossos filhos? É evidente que nós precisamos ensiná-los no caminho do Senhor. A principal decisão das suas vidas tem a ver com Cristo Jesus, com o Evangelho verdadeiro, sem sombra de dúvidas. E é justamente essa união com Cristo que irá e que deve conduzir os teus filhos por um caminho de retidão, que envolve na prática uma influência direta em todas as decisões das suas vidas, especialmente em relação ao casamento. Então essa não é uma área neutra. Nós precisamos instruir os nossos filhos de que Deus se importa com essa questão. Então a escolha do seu cônjuge, atenção, jovens, adolescentes, a escolha do seu cônjuge reflete a sua condição espiritual. Reflete a sua condição espiritual. A palavra de Deus afirma que não há comunhão entre a luz e as trevas. O julgo desigual, portanto, é grave, e certamente a tua escolha por alguém que não tem a Cristo Jesus como seu Senhor revela muito sobre quais são os valores que regem a tua vida, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, pai, você não pode ser omisso em relação à instrução dos teus filhos nesse sentido. O preço é muito alto. Você não pode consentir com relacionamentos em julgo desigual, porque Deus não se agrada disso. Você pode elencar os exemplos que forem, com as conversões que forem, você não deve ensinar os teus filhos pela exceção, mas pelos princípios estabelecidos pela palavra. E irmãos, isso precisa estar tão claro nas nossas mentes, a ponto da gente criar uma nova geração, que a gente não precise nem falar abertamente sobre, já está ali inculcado, que julgo desigual, que alguém que não ama Cristo, não pode ser uma opção para casamento, jamais. Então, as consequências são graves. O princípio que está por trás, irmãos, é o da obediência. É o da obediência ao Senhor. Então o camarada, ele pode ser trabalhador, bonzinho, entre aspas, tudo mais que você possa colocar nessa lista, mas se não tem uma vida de intimidade com Cristo Jesus, não serve para ser o marido da sua filha, ou a esposa do seu filho, porque os meninos carecem da mesma instrução e dos mesmos padrões de santidade e de pureza. Isso não é coisa de menina. Não é quem tem menina que amarre as suas meninas aí. Já ouviram esse ditado quase chulo, né? Porque os meus bodes estão soltos. Isso é coisa do mundo. Porque o mesmo cuidado que temos com as nossas meninas, nós precisamos ter com os nossos meninos. E pais, não durmam no ponto. Por outro lado, né, irmãos, é evidente que você também não entregará os teus filhos para alguém que, se dizendo cristão, não vive uma vida reta diante de Deus. E também dos homens. Então carece de ter maturidade. Carece de você perceber se esse cidadão teve já um encontro real com Cristo Jesus. Otiniel, ele é um homem de ação, realizador, e ele foi considerado por Deus
digno, né, de ser o libertador de Israel como juiz em tempos de calamidade. Quando não havia jeito, quando o povo estava gemendo, Deus levantou esse homem. Que ótima escolha. É claro que esse homem fez por onde. Então, adolescentes que estão querendo muito beijar na boca, e alguns de fato não estão só querendo, estão vivendo uma vida totalmente afastada dos princípios do Senhor. Desperte para a santidade que o Senhor requer de você. Você quer ter um bom casamento? Você quer desfrutar de uma vida sexual que agrada ao Senhor? Então você precisa desde já escolher o caminho proposto pelo Senhor. Antecipar as coisas só vão gerar problemas. Enquanto você gasta energias e forças por um caminho que desagrada ao Senhor, você está perdendo tempo para se preparar, para ser esse homem que no tempo oportuno se levantará para cuidar de uma família. Um homem de ação, realizador, que se torne liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você que está brincando aí, dando vazão aos teus sentimentos de uma forma torpe, de uma forma que não agrada ao Senhor, é tempo de arrependimento. Que bom que o Senhor nos perdoa, Ele nos perdoa mesmo. E você pode conversar aqui com alguns casais aqui no nosso meio, e você vai ver que Deus cheio de compaixão e misericórdia, que apesar de nós, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos faz novas criaturas. O Senhor tem isso para nós, mas isso é mediante arrependimento. Então é tempo de despertar para isso. Será que você está preparado? Será que você está tão longe, desse ideal de Deus? Você, pai e mãe, prestará contas diante de Deus da omissão na direção dos teus filhos em relação às questões matrimoniais. Esses princípios de santidade, de obediência, precisam ser inculcados nos teus filhos desde cedo. Então aqui nós temos um alerta aos pais e aos filhos. E jovens, caiam em si, invistam tempo e força, a força que você tem nesse momento para se preparar. Busque ao Senhor com todo o teu entendimento, não antecipe as coisas, decida honrar a Deus com todo o teu ser. Axa, a filha de Caleb, ela parece também ter herdado algumas características do pai. Porque da mesma forma como Caleb, ele se aproximou de Josué e pediu a porção da terra, ela também, a filha, se aproxima do pai, não sem ter tratado, não sem ter falado com o seu marido antes, e ela pede ali para o pai, no versículo 19, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Aí a filha, ela se aproxima do pai e pede, e pede. É importante notar que o pai, Caleb, ele não hesita em dar aquilo que ele também recebeu. Aquilo que ele também recebeu, ele ainda dá até de forma até abundante, Ela pede uma coisinha, ele dá as fontes de cima, as fontes de tudo quanto é lado, ele entregou tudo para a filha. Vai, minha filha, pega. Eu te abençoo aqui, Então é importante notar isso, Ele responde com liberalidade. Ele dá as fontes superiores e as fontes inferiores. E que maravilha é ter um pai. Que coisa boa é ter um pai. Um pai que ama Jesus, então, é presente do Senhor. Mas um pai que ama Jesus não deixa os seus filhos sem orientação. Não deixa o seu filho sem exortação. Na prática, irmãos, não deixa o seu filho sem saber o que está acontecendo com ele na escola. Não deixe o seu filho sozinho com o celular enquanto você vai dormir e ele fica com aquele celular, falando com quem quer que seja, madrugada dentro, não tenha dúvida, ele está na pornografia. Infelizmente, alguns pais também estão compartilhando talvez dos mesmos vídeos sem saber que os próprios filhos, misericórdia. Carecemos de despertar para o arrependimento nesse sentido, não é? Para instruir os nossos filhos.
Não sei qual que é a tua realidade como pai, talvez tenha que começar por aí, se arrependendo, para então depois instruir os seus filhos no caminho que ele deve andar. Mas que maravilha ter um pai, e Axel parece que ela tem um pai, que ela consegue se achegar a ele, ela consegue pedir, ela tem uma certa intimidade aqui, não é verdade? Não parece que está isso presente aqui no texto? Então, infelizmente os nossos pais, eles falham na sua tarefa, né? Nós como pais, vamos falhar, nós precisamos de um salvador mesmo, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Os nossos pais jovens, adolescentes, crianças, eles pecam, é triste, né? É triste a gente se deparar com o pecado dos nossos pais, especialmente quando nos ferem profundamente. É triste, dói. Mas em Cristo, Deus se revela como o nosso Pai. Ele se revela como um Pai amoroso e que está disposto a abençoar as nossas vidas e a cuidar de nós. Mas não só isso, Deus também nos dá na sua igreja homens fiéis ao Senhor Jesus Cristo, para servir de modelo para nós, que não tivemos bons referenciais, né, de um pai presente, que cuida, que zela pela santidade dos próprios filhos. Deus se revela como esse pai cuidador e nos dá homens fiéis. Olha que responsabilidade que nós temos, olha como é que é rico pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dá pais e mães, ainda que os nossos tenham falhado profundamente, o Senhor cuida de nós, e o próprio Deus é esse Deus cuidador, Pai amoroso, não é à toa que Ele se revela como Pai. Então, meus irmãos, dada a devida ênfase a esse trecho da nossa narrativa, cabe lembrar que o destaque está na tribo de Judá. Caleb, ele integra a tribo de Judá. E Caleb, ele contribui muito na narrativa para elevar ainda mais a grandeza da tribo de Judá. Não é à toa que a gente tem detalhes de Caleb que mostram esse homem como um homem de fé, como um exemplo sim de pai, trazendo ainda mais beleza para quando Deus quer falar da tribo de Judá. E no capítulo 15, a descrição da herança de Judá, ela é ainda mais detalhada se for comparada com a descrição da herança das demais tribos, porque no capítulo 16 e 17, vai seguir a lista das tribos, da distribuição das tribos das demais, da terra para as demais tribos, e você pode notar aí, se você colocar o teu olho rapidamente, que a porção de texto destinada é bem menor, se comparado com a da tribo de Judá, que é o capítulo 15, 63 versículos. Se a gente olhar para o capítulo 16, a herança de Efraim tem 10 versículos. Então, essa descrição detalhada, se comparada à descrição da herança das demais tribos, já coloca deve nos deixar com uma atenção redobrada. Opa, por que tem tanto espaço para essa tribo aqui? Além disso, né, a sorte, porque foi retirada ali a sorte, né, num sistema ali de distribuição das terras, a sorte de Judá, ela é narrada em primeiro lugar, porque quando eles vão começar essa distribuição, Caleb se pronuncia, e aí agora vai seguir a narrativa, e em primeiro lugar, a sorte cai para quem? Para a tribo de Judá. Então tudo isso, esse trecho maior do texto, ela sendo colocada em primeiro lugar, esses detalhezinhos revelam a importância posterior de Judá na história de Israel, porque é a tribo do rei Davi, a tribo de Judá é a tribo do rei Davi, e naturalmente é a tribo do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pertence à tribo de Judá. Então a tribo de Judá, ela é portadora da aguardada semente messiânica, quando a gente vai olhar aqui. Então Raabe com Salmão, em breve ela geraria Boaz,
E se você ler Ruth, capítulo 4, versos 21 e 22, a gente tem ali a sequência genealógica, né? Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, rei de Davi. Então, essa terra está sendo distribuída, e adivinha quem está aqui no meio dessa multidão? Raabe, tribo de Judá, vai casar com alguém ali. Raabe, que não era do povo. Olha como Deus sempre teve o propósito de alcançar gente de todas as nações, desde sempre. Israel deveria ser luzeiro das nações. É isso que Israel deveria ser, luzeiro para as nações. Então, a maneira como Deus escreve a sua história, irmãos, de redenção, ela é tão bela. Se os irmãos lembrarem, Judá foi o quarto filho de Jacó. Ele nasceu de... Nós vemos... Está falhando aqui o microfone? Acho que é o cabo aqui, vou ver se eu pego certo. Mas ele nasce de Lia, lá em Gênesis 29, 35. Então, ele recebeu, né, de Jacó uma bênção especial, Judá, que certamente tem um tom profético. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 49, verso 8 e 12. Gênesis 49, versos 8 a 12. Nós temos aqui o momento em que Jacó está abençoando seus filhos. Ele abençoa a Judá da seguinte maneira. Nós lemos assim: Judá, a partir do verso 8, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Judá significa louvor. Então no versículo 8 desse texto que nós acabamos de ler, há um trocadilho com o nome de Judá. Judá que significa louvor. Então, Judá, seus irmãos o louvarão. Então há um trocadilho interessante que a gente não percebe no português, né? Judá se tornará o líder entre as tribos, forte como um leão novo que acabou de comer a sua presa, e seguro como um leão adulto que ninguém ousaria provocar. No versículo 9. Essa predição deste poder de Judá só começa a se cumprir a partir do tempo do rei Davi, quando Davi se levanta ali, né? E terá o seu ápice em quem, meus irmãos? No Messias, no Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que aparece lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Leia, abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse 5, versículo 5, nós lemos assim. Apocalipse 5:5, a partir... Vamos ler todo, né? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. A evidência que nós vemos em Josué sobre a tribo de Judá é porque ela é realmente, não é qualquer tribo não, é dali que surgirá o Messias, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que procede de Davi, que vem de Davi, o Messias, ele vence. Em sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo prometeu que voltará. Quando ele voltar, o Messias ele será mundialmente reconhecido. Os versos 11 e 12, irmãos, desta promessa que nós estamos lendo de Jacó sobre o seu filho Judá, os versos 11 e 12 descrevem uma prosperidade, que no meu entendimento se dará no tempo milenar.
uma prosperidade que se dará no milênio, com vinhas tão frutíferas que ninguém hesitará em amarrar o seu jumento junto às videiras, embora o jumento seja herbívoro. Mas vai ter tanta fartura que não vai ter problema amarrar um bicho que come as plantas na própria planta, porque tem tanta fartura, haverá tanta abundância que o vinho será tão abundante como água, a ponto da profecia dizer o que ali? Que lavarão as suas vestes no vinho. Porque isso aqui anunciando a ideia de uma fartura, da sobriedade do Messias reinando. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo, o Messias Jesus Cristo. A bênção para Judá, então, irmãos, envolvia esse caráter profético em relação ao Messias. Abra sua Bíblia também lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vou esperar você encontrar aí na sua Bíblia para você acompanhar a leitura. Nós vamos ler a partir do verso 11. Isaías 11, a partir do 1 até a primeira parte do versículo 11. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo até aqui. O governo do Messias sobre o reino milenar vindouro será caracterizado pela harmonia em toda a criação. Note o versículo 4 aqui de Isaías: com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Se nós olharmos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8 e 9, nós vamos ler: será revelado o iníquo, e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sim, há divergências e distinções teológicas em relação a isso, mas eu tenho entendido, irmãos, que haverá este reino milenar, quando o Senhor Jesus Cristo voltará e reinará literalmente por 1000 anos aqui nesta terra, onde nós vamos experimentar o que foi dito aqui no capítulo 11 de Isaías. E o Senhor Jesus Cristo, então, com todo o seu poder, ele destruirá o iníquo. A promessa de Jacó sobre Judá respinga em toda a humanidade, uma vez que tem em Cristo
o cumprimento. Então esse é o motivo de alegria e de esperança para os salvos em Cristo Jesus. É por isso que nós não precisamos temer diante das ameaças de guerras e tampouco a tirania de quem quer que seja. E nesse caso, então, irmãos, compete a cada um de nós que pertencemos a Cristo, que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, nos posicionarmos sim como sal e luz nesse mundo de trevas, sem medo. Cabe a cada um de nós um posicionamento bíblico e certeiro, fazendo a diferença naquilo que nos compete como igreja. Nós devemos então traçar estratégias para o exercício da nossa missão, sim. Isso não é uma tarefa fácil, por isso que se faz necessário olhar para homens como Caleb e Josué, que se levantaram, com firmeza, com fé, e aprender com eles. Mas agora, no nosso tempo, Deus também tem nos dado homens com os quais nós devemos aprender, que são exemplos de fé que nós devemos seguir. De qualquer forma que o Senhor, Ele nos capacite a olhar para Ele e para suas promessas, e não temer, mas agir. Nós vivemos tempos sombrios, mas não é de hoje. Os últimos tempos já iniciaram ali nos tempos dos apóstolos, com todas as atrocidades que a igreja tem vivenciado. De certa forma apontam ainda para coisas terríveis que ainda virão. A menção da herança de Judá, destacando então os limites geográficos nos versículos 1 a 12, e as suas respectivas cidades, dos versículos 20 até o 62. Certamente essas longas listas, elas servem como uma moldura do cenário em que Deus está concretamente tecendo os seus atos redentores. Servem para nos mostrar, a tribo de Judá não é qualquer uma mesmo. E aí quando nós vamos olhar para as promessas em torno dessa tribo de Judá, ainda se torna ainda mais relevante, todo um capítulo, talvez deveria ter 2 capítulos para falar da tribo de Judá, tendo em vista a grandiosidade das promessas que Deus tem vindo da tribo de Judá. Então, o texto descreve as cidades da tribo de Judá, dividida em 5 regiões, diferentes. Tem o sul, tem o vale, tem a região montanhosa, o deserto, a região costeira. A terra que é descrita então com seus contornos geográficos, inclusive, ela é uma terra verdadeira, é uma terra concreta, terra prometida pelo Senhor para Israel. E essa mesma terra é a mesma terra que permanece como objeto da promessa de Deus para Israel. E que aí sim, num sentido instrumental, é o povo de Deus. Ou seja, Deus usou e adotou esse povo para se revelar ao mundo, porque Ele quis. Então sim, há uma eleição instrumental em relação à nação de Israel, e é nesse sentido que nós chamamos a nação de Israel de povo de Deus, porque Deus escolhe sim a nação de Israel de uma forma instrumental, para ser este instrumento do Senhor, para que Ele mesmo se revelasse como o único Deus, para que Ele pudesse abençoar o mundo e também salvar o mundo. Porque não é por meio de Israel que vem, inclusive, agora a gente está vendo hoje, da tribo de Judá, o Messias, o Salvador. Agora é claro que em relação à salvação, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Ninguém é salvo, senão por Cristo Jesus. Mas claro, a nação de Israel então, quando é chamada de povo de Deus, povo eleito de Deus, nós precisamos considerar esse caráter instrumental do Senhor, onde o Senhor escolhe esta nação, esse povo que é nada e transforma, como um objeto de revelação mesmo para todos nós. Nós sabemos que Israel, ela falha miseravelmente. Josué está respingando para nós esse processo à medida em que eles não expulsam os inimigos totalmente ali da terra. Eles falham miseravelmente.
né? Ah, se não fosse a grande misericórdia do Senhor e as suas promessas sobre Israel. Mas graças a Deus que apesar de Israel, o Senhor preserva, né, um remanescente na nação de Israel. Então, Jesus pertence aos judeus. Jesus era judeu. Há um carinho especial do Senhor, sim, sobre a nação de Israel, porque as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. A tribo de Judá, ela recebe destaque na narração da distribuição das terras, porque a história da redenção transpassa essa tribo de uma forma muito especial. Tem promessas que ainda hão de se cumprir, como nós vimos aqui. Ou por acaso, alguém já viu aí a vaca e a ursa pastando juntas, e as crias dormindo juntas, ou a criança colocando a mão na toca da serpente? Essas coisas ainda não ocorreram. Israel, de fato, ainda não esteve naquela terra, como os profetas hão de se pronunciar, como um povo que se entrega totalmente de coração ao Senhor. Israel sempre se comportou em rebeldia contra o Senhor, e se comporta até hoje. Há questões de ordem escatológica para ocorrer ainda, com o próprio anticristo se levantando. Agora é claro que nós não podemos nos tornar reféns dos acontecimentos, porque não é de hoje que, por exemplo, nações se levantaram contra Israel. Hoje Israel está em guerra, certo? Não é de hoje. Então, claro, nós não podemos pegar cada acontecimento e ficar agora, meu Deus. Mas é claro que certamente o Senhor se importa com o que acontece com Israel. E se depois você com mais calma ler Romanos capítulo 9 a 11, você vai ver que o que está no versículo 11 de Isaías ainda há de se cumprir. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. O Senhor ainda tem planos, sim, para a nação de Israel. Isso não tem nada a ver no que diz respeito à salvação, né, que como se tivesse dois sistemas de salvação, é só por mediante Cristo. Mas as promessas, inclusive com relação à terra, para Israel, ainda hão de se cumprir. E ainda com relação ao Senhor Jesus Cristo, assentado no trono, literalmente, e aí eu reconheço, há outros entendimentos a respeito disso, mas eu anseio por esse dia. E aí sim depois, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Novas fronteiras, diferentes das que são mencionadas aqui. O Senhor prometeu para Israel uma cidade, uma terra concreta com fronteiras bem estabelecidas. Isso ainda há de se cumprir aqui nessa terra, porque com novos céus e nova terra, essas fronteiras já não existirão. Então o Senhor prometeu uma terra específica, com fronteiras específicas, isso ainda precisa se cumprir. É por isso que, tendo esse entendimento de que Israel é um instrumento escolhido por Deus, nós podemos sim, como igreja, orar por este povo sem receio algum, tendo em mente que as promessas do Senhor são irrevogáveis. Nós temos que orar para que chegue o dia, para que o Senhor abrevie o tempo, para que este povo então se volte para o Senhor Jesus Cristo e reconheça que Jesus é o Messias esperado, que eles não reconhecem até hoje. Nós temos que orar para que esse dia chegue rápido, meus irmãos. Deus tem planos para Israel, mas agora Deus também nos chama para ser sal e luz nesse mundo, e a olhar para Israel na certeza de que o nosso Deus não dorme, e que Ele cumpre as suas promessas, Ele há de cumprir essas promessas. Então, nesses tempos com os nossos olhos todos voltados para Israel, vamos orar por Israel, sabendo de que, de fato, é um povo especial, é o povo de Deus, o povo eleito de forma instrumental, né? Agora é claro, nós eleitos desde antes da fundação do mundo para a salvação. Nem por isso Israel perdeu o seu espaço e as suas promessas que hão de se cumprir, literalmente, né? Amém, meus irmãos?
esses dois textos nos alertam, né, sobre santidade e sobre como devemos olhar para a nação de Israel. O Senhor cumpriu as suas promessas, porque o Messias de fato veio, mas ainda há promessas em torno desse Messias, onde ele reinará. Ele em breve voltará, meus irmãos. Saia daqui com essa convicção, apesar desse mundo de trevas que tão de perto nos assedia, né? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, para que a Tua palavra, que é rica, que é eficaz e que é verdadeira, possa continuar sendo ministrada ao coração da Tua igreja. Convém que Tu cresça e eu clamo, Deus, então que aquilo que veio do Senhor permaneça em cada coração aqui. Ó Deus, nos ajude e nos ensine a cuidar e ensinar as nossas crianças. Ó Deus, nós também olhamos para a história da redenção que o Senhor deixou aqui para nós, tão preciosa por meio da Tua palavra, admirados por saber e ver as Tuas promessas, e poder ver que ainda há promessas a serem concretizadas, e isso nos enche de esperança. Nós ansiamos pelo Teu retorno, Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo dia em que aqueles que estiverem vivos da nação de Israel cairão em si e se dobrarão diante do Teu senhorio. Nós cremos nisso, no Teu poder, no Teu agir. Então nós clamamos pela nação de Israel, clamamos, Deus, por paz, clamamos por livramento, clamamos, Deus, para que o Senhor se levante como o Deus de justiça que o Senhor é, e que nós possamos confiar nas Tuas promessas, nos voltarmos para a Tua palavra e não nos desesperarmos com o que quer que seja, porque o Senhor é digno da nossa total confiança e nós aguardamos o Teu retorno, Senhor. E eu clamo que o Teu Espírito Santo nos derrame sobre nós de sabedoria e de entendimento, para compreendermos a Tua palavra e que o Senhor nos fortifique dia após dia. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, amém e amém.